Ok, salve, salve, CPC lindos, você vestibulando, você anensando, você que está fazendo essa jornada rumo à aprovação do Enem, com fé em Deus vai dar certo, viu? Eu sou o tio Flávio Coelho da área de História, estamos aos vivos agora nessa quarta-feira e daqui a pouquinho, né, às 6 horas da tarde a gente tem um encontro no Tira Dúvida que você vai mandar via as mensagens pelo WhatsApp para que o tio Flávio possa tirar alguma eventual dúvida de alguma das questões também. De boa? Vamos começar? Aí, lá das Cambroengas do sertão, lá do interior do mato, faltou o chapeuzinho de couro, né? Beleza, galerinha, hoje nós vamos dar uma pincelada em duas temáticas importantes. Meu amigo Pombal, Marquês de Pombal, já estou colocando para você a imagem dele aí, todo poderoso. Olha à frente dessa imagem do meu amigo Pombal, à frente dele, os mapas, as planilhas e a recuperação da cidade de Lisbona depois do grande terremoto, resultado de um maremoto, né, em 1755. E o meu amigo Pombal é um déspota esclarecido, déspota, quer dizer autoritário, quase tirano, representante das monarquias absolutistas, governava com mãos de ferro, sem limites estabelecidos ao poder do rei e do monarca. É um déspota, mas influenciado pelas ideias iluministas, com verniz iluminista. Daí o termo despotismo esclarecido. Notadamente o meu amigo Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, Conde de Oeiras, depois Marquês de Pombal, ele teve dois estágios importantes para você entender o despotismo. Ele foi ministro de Portugal, diplomata português também na Inglaterra, representou o Estado português junto aos ingleses. Lá ele viu a Inglaterra iniciando a Revolução Industrial. Ele viu a Inglaterra prosperando economicamente com a indústria. E viu as ideias iluministas, liberais, no território inglês. Mas ele também atuou na Áustria, na Casa da Áustria, nos Habsburgos, que era a família mais tradicional que você tinha do absolutismo monárquico europeu. Então ele absorveu essas duas características: a austríaca, que é autoritária, que é absolutista, controladora, centralizadora, e a inglesa, do estágio que ele esteve na Inglaterra, que trouxe um verniz das ideias iluministas. Daí o despotismo esclarecido, que resumidamente, meus queridos, é absolutismo, e você lembra que a política econômica do absolutismo chama-se mercantilismo. Portugal vai manter-se nessa mesma linhagem, e com o verniz de algumas ideias iluministas. Quando fala em iluminismo, você fala anti-absolutista, aí não vai ser, já que ele está em defesa dos interesses da monarquia portuguesa. Você fala anticlerical, aí sim, anticlerical. Meu amigo Pombal vai tentar diminuir a influência que havia, a ingerência do clero na sociedade lusitana. Vai tentar laicizar o Estado português. Então aí é o despotismo esclarecido. Período pombalino, esses 27 anos aí. Meu amigo Tiãozinho foi uma espécie de primeiro-ministro do rei de Portugal. Durante todo o reinado do Dom José I, ele foi o homem forte do Dom José I. E aí você tem o que é despotismo esclarecido, é absolutismo, mas mercantilismo, mas algumas ideias iluministas, todo poderoso. Ele vai ganhar um respaldo maior em Portugal, principalmente depois do grande terremoto, de mais de 7 graus na escala Richter. Foi um pesadelo para Portugal. Então, frase clássica do Pombal, com o terremoto a posteriori: enterra-se os mortos, cuida-se dos vivos. Resumidamente, vamos recuperar a cidade, vamos recuperar Portugal. Ele vai reorganizar o Estado português, vai tentar aburguesar um pouquinho, modernizando o Estado português, criando o erário régio, o erário real, a arrecadação feita efetiva pelo governo português de forma mais organizada, mais complexa, mais burocrática, né? Vai limitar a atuação do Tribunal do Santo Ofício, que você viu, havia sido
reativado no contexto da reforma protestante, da contra-reforma da Igreja Católica, e o meu amigo Pombal vai dar um freio nas ideias, na atuação da Inquisição. E o clássico, você lembra, quem vai expulsar os jesuítas de Portugal, do reino lá de Portugal, e também de todo o Império Português, Império no ultramar, nas várias colônias portuguesas, os jesuítas receberam fatality na época do Pombal. De boa? Plano urbanístico, Lisboa, com as ruas mais largas, show, viu? Se você for fazer a análise sobre a reforma urbanística que o Pombal imprimiu à cidade de Lisboa depois do terremoto, Revolution, né? Não Revolution, as ruas convertendo, vai parecer um pouquinho depois que o Barão de Lebesran vai fazer lá na cidade de Paris. De boa? Vou passar a imagem. Aí está o meu amigo Pombal, um governante iluminado, um rei absolutista sob as influências das ideias iluministas, pode governar sem o povo, porque não é democrático. Pode governar sem o povo, porque não é democrático. Notadamente, quando você estudou iluminismo, você deve recordar que eram poucos os iluministas que eram defensores da ideia de democracia. Oi, minha princesa. Oi, minha princesa. Vem aqui, vem. Minha princesa. Ah, minha princesa. Olha. Então, tchau. Tchau para os alunos do papai. Tchau. Vai lá para dentro, vai. Vai. Então, um governante absolutista pode governar sem o povo, mas deve fazer a favor do povo, não das ordens privilegiadas. Ordens privilegiadas, você lembra que no Ancien Regime há duas classes privilegiadas. Há duas classes privilegiadas, que notadamente você sabe que é o clero e a nobreza. Com o Pombal, essas duas classes não vão estar muito bem quistas lá em Portugal, já que ele vai começar a atrair a burguesia para poder participar também do jogo de interesses do Estado português. De boa? Vou passar a imagem. Ó. Principais medidas de Pombal lá em Portugal. Laicizar o estudo, laicizar o ensino. Quem administrava a Universidade de Coimbra, de Salamanca e etc., em Portugal, na Espanha, na Prússia e etc., eram os padres. Eram os padres, o ensino não era um ensino técnico, era mais teológico. Nascem as aulas de comércio, do ensino primário, para formar professores. Os jesuítas vão ser expulsos de lá. Os jesuítas foram expulsos como os távoras. Até hoje, o absurdo, o julgamento e a perseguição do Pombal à família dos távoras, lá a nobreza dos távoras, que tem uma relação íntima com o Estado português. De boa? Tem uma relação íntima com o Estado português. Bacana? Aí eu pus para você, olha, fim dos privilégios da nobreza. Fim dos privilégios da nobreza. De boa? Claro, um elemento importante é que Portugal havia muitos descendentes de judeus que haviam se convertido ao catolicismo, forçadamente. Convertidos ao catolicismo. Oliveira, Ferreira, Carvalho, Figueira, lembra dessa concepção? Eram chamados cristãos novos. Eles não podiam, pela pureza de sangue, não podiam ter acesso aos órgãos públicos. Não podiam participar da política lá. E aqui também. Notadamente, havia uma diferenciação entre cristãos velhos, católicos, professos desde a origem, e cristãos novos, os descendentes dos judeus. O Pombal acabou essa distinção, até porque, principalmente, galerinha, sabe quem eram os cristãos novos? Parte da burguesia portuguesa. Era uma classe endinheirada, comercial. E os cristãos velhos, a nobreza de Portugal. Então você já está vendo, olha, ele está atraindo a classe burguesa para se aproximar dos interesses do Estado português. Ele está tentando aburguesar a sociedade portuguesa. De boa? Combateu a nobreza parasitária, o julgamento dos távoras, né, que foram executados, muitos foram expulsos. Tem távora no Piauí, veio na época da expulsão lá de Portugal. Um elemento importante econômico vai ser o estímulo, tentar aburguesar o país, o estímulo às manufaturas. Vai lá para dentro, vai, papai.
Vai lá, vai. Tá bom. Estímulo às manufaturas, galerinha. Produção de lã, vidro, louça, fundição. A ideia, basicamente, é diminuir a dependência que havia da Inglaterra por causa do Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos. Então, no Piauiês, eu estou querendo que você veja que Portugal vai tentar fazer uma produção industrial manufatureira para diminuir o déficit na balança comercial com a Inglaterra, a compra de bugigangas inglesas. De boa? Mostrar a imagem do meu amigo Pombal, quase sempre as imagens, ele aí com os manuscritos, as tabelas, os códigos nas mãos, e a gravura que está mostrando os padres jesuítas sendo convidados a se retirar de Portugal e da colônia, né? Aqui do Piauí, vou citar já a presença dos padres jesuítas aqui no Piauí, Conde de Oeiras. Vamos trazer para cá medidas do Pombal para o Brasil. O primeiro você já viu, foi a transferência da capital de Salvador, Bahia, território africano. Baiano sou eu, é você, somos nós, uma voz e um tambor. Ele está transferindo para onde? O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Está transferindo de Salvador para o Rio. Por quê? Por causa do zoião do Estado português para controlar mais propriamente a região das Minas. E 2, porque o Rio de Janeiro ficava mais próximo à região da colônia de Sacramento no sul. Olha a estratégia dos portugueses. Quem sabe dominar uma parte do estuário do Rio da Prata. Aí a transferência da capital. 1763, o Rio de Janeiro passava a ser a capital da colônia brasileira. De boa? Novos impostos sem arrobas, lembra? A finta, que era a arrecadação do quinto português, foi elevada de 30 arrobas anuais, não é isso? Para 100 arrobas, 1.500 quilogramas de ouro. Se não pagasse, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama. A aplicação da famigerada derrama, que seria aplicada principalmente aos moradores, a todos os moradores e os mineiros das cidades que devessem os impostos atrasados. E depois, com a expulsão dos padres jesuítas, e a educação no Brasil praticamente era controlada por eles, para estimular, para ver se haveria professores à altura, né? Foi criado um imposto, o chamado imposto literário, né? Que era um imposto para poder fazer a manutenção da educação na América com a saída dos padres jesuítas. Então, os jesuítas foram expulsos, os seus bens foram confiscados. Aqui no Piauí, os padres jesuítas haviam recebido do Domingos Afonso Mafrense 30 fazendas de gado. Havia 50 mil cabeças de gado só na fazenda dos jesuítas. Sabe quantos jesuítas? 6. 6 jesuítas herdaram e administravam esse patrimônio gigantesco. Passava a alçada da coroa portuguesa. O Estado português, olha, estava confiscando os bens dos jesuítas. A ideia é que os jesuítas faziam o Estado ou montavam o Estado dentro do Estado. Não pagavam imposto. Não pagava imposto à coroa portuguesa. Tinha sua própria justiça. O Pombal não vai aceitar, velho. Vai querer que todo mundo fique na sua mão. Então, os padres jesuítas, olha, só lembrança. Aí é a ideia iluminista. É o anticlericalismo. É as medidas anticlericais. É manter uma tolerância cultural, religiosa um pouco maior, dar certas liberdades e tirar a tutela da educação e de parte da economia que estava sob o controle dos jesuítas, velho. De boa? No Brasil, importante, viu? Principalmente aqui na região norte e nordeste, que a gente estava vivendo já uma crise da atividade açucareira. O meu amigo Pombal vai dar uma injeção de ânimo. Então, ele criou 2 companhias de comércio privilegiadas, monopólio para elas, viu? Mas foi boa para as áreas. Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Quem for assistir a aula de História do Maranhão depois comigo, você vai ver a importância que o Maranhão vai dar um boom na atividade econômica, principalmente por causa do algodão. A Inglaterra estava precisando, estava na Revolução Industrial. Onde produzia algodão? No Brasil,
no sul dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos estão naquele processo da independência, brigando com os ingleses. Vai sobrar muito bem para quem? Para nós. De boa, no análise. Produção de algodão, arroz, mais açúcar, fumo, companhias de comércio do Pernambuco e da Paraíba e do Grão-Pará e Maranhão. Bacana? Extinguiu o sistema de capitanias hereditárias. As últimas capitanias foram retomadas, confiscadas, tomadas pelo Estado português. Não é passado mais de pai para o filho, porque as capitanias agora são capitanias reais. Quem nomeia os governadores das capitanias é o rei, é a coroa portuguesa, era o Pombal. Foi quando foi criada a capitania de São José do Piauí, por exemplo. São José, porque Dom José I era rei de Portugal, olha a ideia. Quando foi criada a capitania de São José do Piauí, e denominado o primeiro governador, João Pereira Caldas, que veio para o Piauí em 58, ele vem a mando do Pombal, vem administrar o Piauí a mando da coroa portuguesa, é o Estado português controlando, é uma centralização maior, é uma medida mais eficaz de o Estado português estar próximo aos colonos e sugar as riquezas. Notadamente, o João Pereira Caldas, quando chega aqui no Piauí, vem para administrar também as fazendas, que eram as fazendas dos padres jesuítas, e passam a ser as fazendas nacionais, fazendas administradas pela capitania do Piauí. De boa? Em 57, é importante, os padres jesuítas estão para serem expulsos, e os índios foram libertos da tutela deles. Lei da liberdade dos índios. Os índios não podem mais ser escravizados, por lei. Nós já tínhamos tido outras leis que proibiam a escravização do índio, mas mais eficaz vai ser com o Pombal. A ideia do Pombal, os índios vão ser alçados à condição de colonos, e sendo colonos, são partícipes do cenário civil português e pagadores de impostos. A ideia é massa. Estimulou o tráfico negreiro, já que você proíbe a escravização do índio. Isso é uma relação muito íntima. Muito importante que o Pombal vai estimular muito a produção industrial lá no Reino, lá em Portugal, mas aqui também havia um estímulo para a produção têxtil, inclusive para a gente diminuir o consumo de têxteis que vinha da Inglaterra. Quem vai dar um fatality nisso? A Dona Maria I, a louca, no alvará de 1785. Eu vou passar a imagem. Daí, olha, derrama, Senhor, derrama. O que é isso? Sei lá, mas se vê de Portugal, não é muita coisa boa, né, não? Não tenho mais nada para lhe entregar. Lembrar que intimamente ligada à ameaça da cobrança da derrama, você vai ter, sabe o quê? A Inconfidência Mineira. Olha aí, ó, a Inconfidência das Minas. De boa? Passando, o meu amigo Pombal morreu, o Dom José I morreu em 1777, e quem assumiu foi essa linda aí, olha, Dona Maria I, Dona Maria I, a louca, a louca. A gestão dela lá em Portugal é chamada virada de mesa. A gestão da Dona Maria lá é um viradeira. Primeiro, o Pombal foi retirado do comando do Ministro dos Negócios Exteriores, do Ministério da Guerra, do Ministério da Economia, do Primeiro-Ministro, e passou a ser perseguido, quase numa prisão. Meu amigo, quando o Pombal morreu, proibiram que o corpo desse fosse enterrado em Campo Santo do catolicismo, defenestraram a imagem dele lá em Portugal, sabia disso? Aí a Dona Maria vai desfazer algumas medidas, mas o mais importante é que haviam quase de 3.000 pessoas presas políticas, que eram inimigos políticos do Pombal, todos livres, porque agora são aliados dela. De boa? Retorno de parte da nobreza à corte de Lisboa. E para o Brasil, uma facada na nossa economia. O alvará de 1785, que proibia a colônia termos qualquer tipo de manufatura, para não concorrer com eles lá. Você está vendo essa aliança? Velho, para produzir a aliança, você pega o ouro, derrete o ouro, coloca numa formazinha, espera secar,
esfriar, pega a aliança, vai lixar, polir e vai vender de boa. Agora não pode mais, porque tinha que ir para lá e voltar assim. A gente não podia ter nenhum tipo de manufatura, a não ser de tecidos grossos para os escravos. Então foi péssimo para nós. Você vai ver depois que o filho da Dona Maria, o Dom João, o sexto, ele vai revogar o alvará de 1785 na ideia de reestimular a produção manufatureira quando a família real veio para o Brasil. Bacana? Isso é importante. Vamos com uma atividadezinha, olha. Ao contrário do que se verificou na monarquia absolutista francesa do século XVIII, houve diversos estados absolutistas nos quais os respectivos monarcas e seus ministros tentaram, de alguma forma, pôr em prática certos princípios do iluminismo, sem abrir mão, é claro, do próprio absolutismo. Tal foi, em essência, o absolutismo ilustrado, ou despotismo esclarecido. Despotismo esclarecido. De boa? O rei Dom José I de Portugal e seu primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho Melo, conde de Oeiras, a capital do Piauí, chamava-se Vila Mocha. Quando foi feita a capitania do Piauí, chegou o primeiro governador, João Pereira Caldas, ele, para homenagear, no Piauí, eles puxar o saco. Ele puxando o saco do Marquês de Pombal, do José Sebastião José de Carvalho Melo, que ainda não era Marquês, era só conde de Oeiras. Batizou a capital do Piauí de Oeiras do Piauí. Na época haviam 13 outras Oeiras na América Portuguesa. A gente tem esse costume antigo, viu? São considerados os representantes do despotismo esclarecido em Portugal. Acerca do chamado período pombalino, pode-se inferir que... E aí, galerinha? Pode-se inferir que... Eu já vou dar dicas. A letra A diz assim, ó, recriou as câmaras municipais, já o havia. O Pombal não extinguiu, elas já iam continuar existindo. Restabeleceu o poder dos donatários? Não, retirou o poder dos capitães donatários, porque as capitanias deixavam de ser hereditárias e agora eram capitanias administradas por funcionários portugueses. Criou companhias de comércio, Companhia de Comércio do Grão Pará e Maranhão, fundamental para a economia dessa região e até para integrar essa área como domínio português, e a cobrança das 100 arrobas de ouro na região das Minas. Nós já vimos isso lá na tributação da região das Minas, como falamos de mineração. De boa? Não havia tributo exclusivo para o ouro, não, era o quinto, viu? Agora, a finta era estabelecida em 100 arrobas anuais, 1.500 quilos de ouro por cada cidade na região das Minas. Ampliou o poder da nobreza? Não, ele diminui o poder da nobreza. De boa? Letra E. Direito de comercializar diretamente com outras áreas, significando o fim do pacto só quando Dom João chegou no Brasil e o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Está bem pertinho de a família real vir para o Brasil. Então ainda não é a letra E de esperança, só vai ser com o Dom João VI. De boa? Então aí, letra B de bonitinha, B de bom aluno. Bacana? Beleza. Visto isso, a próxima temática é os jesuítas no Brasil. A Companhia de Jesus, os inacianos, os soldados de Cristo. A Companhia de Jesus. Você já está vendo aí a região dos 7 povos das missões, onde praticamente é o Rio Grande do Sul. E aí você está vendo a cruz missionária, que é um símbolo, um dos símbolos da Ordem de Jesus, da Companhia de Jesus. Como surgiu a Companhia de Jesus? Então, muito provavelmente, você já viu Reforma Protestante com o Alisson. Você já viu Reforma Protestante, e à medida que havia o avanço do protestantismo, a Igreja Católica perdia espaço na Europa, perdia fiéis na Europa, perdia bens na Europa. Então ela reagiu na famosa Contra-Reforma. O Concílio de Trento, recorda? A infalibilidade papal,
É o latim como língua única no credo da Igreja Católica, a manutenção dos santos, dos anjos e da Santíssima Trindade, o Concílio de Trento, a reativação do Tribunal do Santo Ofício, a famosa Inquisição. O 3 é o Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros proibidos, que lá os católicos não deveriam fazer a leitura de livros que eram perniciosos. Vou lhe citar um, O Príncipe, de Niccolo Machiavelli. Rapaz, não podia. Vou lhe citar outro, muito tempo depois, que estava lá inscrito na lista do Index, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Não podia, era persona non grata, era pecado, viu? Era haram, era pecado. E criou-se a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus nasce nesse contexto da Contra-Reforma. Então, os jesuítas surgem da ideia de expandir o catolicismo pelo mundo, vão vir para as Américas, vão para a Ásia, vão para a África. Na Ásia, eles chegaram até El Japão. Os japoneses deram fatality neles, que não aceitaram a presença longeva dos jesuítas. De boa? E 2, para montar uma educação rebuscada, uma educação superior, uma educação em colégios que eram colégios pré-elite europeia. Então haviam muitos colégios jesuíticos para que os filhos da elite europeia fossem educados na educação católica. E depois aqui no Brasil, depois aqui na terra tupiniquim, Companhia de Jesus, os inacianos, em nome de Pátria e de Filho e Espírito Santo. Amém. Vou passar, olha. A Companhia de Jesus teve como seu mentor principal o soldado ferido, soldado espanhol, meu amigo Inácio de Loyola, de boa. Você chama jesuítas, você chama inacianos, por causa do Inácio de Loyola, você chama soldados de Cristo e você chama Companhia de Jesus. Mesma coisa. Lembrar que ser jesuíta tem um espírito cruzadista de combater o infiel. Repetindo, combater o infiel. Lembra-se? 2, são monges quase que como soldados, blindados, uma blindagem religiosa. Aventura, privações. O restante aí você sabe que são aspectos comuns às várias ordens religiosas surgidas já desde a Idade Média. De boa? Trabalho, privação, dedicação, destemor, vocação, oração, a Companhia de Jesus. De boa? Símbolo dos jesuítas, hierros, você está vendo aí? Hierros, em hebraico, Jesus, IHS, Jesus, homem salvador, e a famosa cruz missionária que você tem em muitos lugares no Brasil, que é a cruz da Companhia de Jesus. De boa? Aí eu coloquei, quando chegaram os padres jesuítas? Lá com o Tomé de Souza, olha, fazia tempo, o padre Manuel da Nóbrega veio para o Brasil com 6 padres jesuítas. Depois, com o Duarte da Costa, veio essa figura aí, o José de Anchieta, lá em São Paulo, né? Lá em São Vicente, em São Paulo. Então, quando chegaram os padres jesuítas, daqui a pouco vão surgir os colégios jesuíticos, que é para os filhos da elite da colônia, que vai surgir o primeiro em Salvador, depois em São Paulo. E um elemento importante foi que no governo do Duarte da Costa ocorreram as invasões francesas no Rio de Janeiro, montando a França Antártica. E os franceses tiveram apoio dos tamoios, dos índios tamoios, que eram inimigos dos portugueses nesse contexto. Os padres jesuítas passaram lábia, um queixômetro, para atrair os tamoios para lutar ao lado dos portugueses. É importante isso daí. Está aí o famoso Colégio São Paulo, embrião da maior metrópole da América Latina hoje, né? Da maior metrópole do Brasil, que é aí a cidade de São Paulo. Já foi só uma casinha de sapé, olha como você está vendo, de boa. A atuação dos padres jesuítas. A educação aqui no Brasil sempre foi elitista, eu vou repetir. Educação na América Tupiniquim sempre foi elitista. Já o fora na época dos padres jesuítas. Que quem é que estudava nos colégios jesuítas? Os índios iam estudar nos colégios jesuítas?
Um escravo podia estudar nos colégios jesuítas? Um peão podia estudar nos colégios jesuítas? Never. Flávios podia estudar nos colégios jesuítas? Nunca. Never. Lísios, not. Nunca. Além da criação dos colégios jesuítas, os padres também montaram os famosos aldeamentos. Então, às vezes, você pega a questão, chama missões religiosas. Chama aldeamentos. Aldeamento dos padres jesuítas. Que, na realidade, como eu estou colocando a imagem para você, eram as comunidades indígenas organizadas pelos padres jesuítas, que tinham uma das finalidades de realizar a catequese dos índios, de fazer a conversão dos índios ao catolicismo. Então, no geral, as missões vão entrelaçar 3 elementos. Oração, os padres oravam, as horas monásticas, as horas da oração, de boa, trabalho, privações e trabalho também dos índios, e educação. Porque os índios, principalmente os curumins, como eu estou colocando na imagem para você, eram educados pelos padres jesuítas para aprender, numa espécie de tupi português, para aprender os lidames que você tinha do catolicismo. Notadamente, havia uma resistência maior dos velhos e principalmente dos pajés, principalmente dos anciãos, de boa? E claro, economicamente, muitas das missões religiosas dos aldeamentos se tornaram um complexo econômico, rico, próspero. Jesuíta que era rico, próspero. Por quê? Porque atuava na exploração das drogas do sertão. E aí você lembra que principalmente quem fazia essa atuação de coleta, olha a imagem, quem faz a coleta das drogas do sertão? Os índios, brother. Os índios que têm uma propriedade de conhecimento, que conhecem o seu torrão, os meandros, as matas, os rios, as chapadas, onde havia as riquezas. De boa? Passando a imagem. A atuação dos padres nas missões vai haver um verdadeiro desastre demográfico. Então, a mortalidade dos índios aldeados era maior do que os índios que estavam na natureza, lá na floresta. Isso é visível. O trabalho obrigatório intenso, as doenças, a deprê, porque você era obrigado a abandonar sua parte de sua cultura, criava um ambiente propício à mortalidade dos índios. Então, a verdadeira hecatombe indígena nos aldeamentos. A mortalidade era grande. De boa? Os índios eram obrigados a abandonar valores culturais, a identidade indígena. Vender a alma era abandonar o politeísmo, as concepções pagãs, a antropofagia ritual, a poligamia, porque nós temos índios polígamos, o nomadismo, a pagelança, o ritmo de vida, porque agora não é mais o ritmo da natureza, são as horas monásticas. Olha a mudança cultural que os índios eram obrigados. Mas uma curiosidade, olha, os jesuítas aprendiam parte da cultura nativa, aprendiam parte da cultura dos índios e os integrava dessa forma, dizendo que estava aprendendo com eles também. Era um queixômetro, incorporar parte dos elementos da cultura do índio aos rituais dos jesuítas e do catolicismo. Era uma forma de você, atrair para o seio do catolicismo os mais resistentes. Mas principalmente, o ensino primevo, o ensino primeirinho, era dos curumins. Havia uma resistência menor das crianças. Os velhos, e notadamente, principalmente, os pajés, eles não aceitavam, eles não se redobravam. De boa? Então, missão tem educação, tem a catequese e tem trabalho. Não vai esquecer. Educação, catequese, trabalho. Mostrar a imagem. Assim, outras atuações. Administrar as instituições de ensino. Eram poucas. No Brasil, a educação só se tornou obrigatória do Estado com o Getúlio Vargas. Só foi criado o Ministério da Educação e Cultura com o Getúlio Vargas, 1930. Nós estamos há anos-luz em atraso em relação a outros.
dominava os aspectos culturais. Meu filho, não faça isso, senão o Papai do Céu o castiga. A pedagogia do medo, que na tradição judaico-cristã se imprime aqui no Brasil, vem com os padres jesuítas. O temor de você ser punido. E a conversão dos gentios, dos índios arredios. Um detalhe é que esse monopólio exercido pelos jesuítas no Brasil resultou em um Brasil sem livros, sem universidade. Sabe quando é que surge a primeira universidade de verdade? A USP, 1930. A USP, no início do século XX. Nós tínhamos cursos superiores, mas não um universo de conhecimento. Olha que os primeiros colonos ingleses, os pais que fundaram o território dos Estados Unidos, os primeiros colonos que foram para a América Inglesa, eu acho que a diferença lá, eles chegaram em 32, 1632, 1636 já tinha Harvard. Já tinha Harvard, que é das mais tradicionais das Américas. 2, nós não tínhamos imprensa, nós não tínhamos debates, os jesuítas não permitiam. Nós não tivemos inquietações culturais, aquele verniz humanista, renascentista não chegou para nós. Demorou muito, velho. As ideias europeias demoraram muito a chegar até aqui. Notadamente, você vai ver que só depois que você vai ter filhos da elite das Minas atravessando o Atlântico e estudar na Europa e voltando com as ideias iluministas, é que nós passamos a peitar, a questionar a estrutura colonial. Porque durante muito tempo nós vivemos apáticos. Os padres jesuítas meio que exerceram esse monopólio sobre parte da sociedade tupiniquim. De boa? Passar a imagem, importante, olha. São grandes missões jesuíticas aqui no divisa do Piauí com o Ceará, na Serra da Ibiapaba. O Colégio São Paulo lá em São Paulo. A Bahia foi em 1590, muitos índios mortos, praticamente destruída a missão jesuítica do Recôncavo Baiano. E o destaque que mais se conhece os aldeamentos em Guaíra e Itati no Tapi, que na região sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bacana? Os índios guaranis vão ser aldeados, e você lembra que lá em Guaíra, Itati no Tapi, era como se fosse um chamariz para os bandeirantes. Vem, nós já estamos aqui prontinhos, juntos, catequizados, domesticados, já aprendemos o português, o espanhol, já nos convertemos ao catolicismo, já sabemos o que é o trabalho. Venham nos aprisionar e vender como escravos. E os bande de São Paulo, numa boa, numa nice, os bande atacavam os aldeamentos guaranis na região sul do Brasil. De boa? Aí, quando você olha um aldeamento, uma missão religiosa, um aldeamento jesuítico, é perfeito. As ruazinhas alinhadas, massa, olha, a igreja central, o cemitério afastado, o que são os locais onde ficam os índios, o que é a parte mais afastada. É perfeito, né? Um aldeamento era muito organizado. Oração, todo dia, a hora da oração. Todo dia oração, brother. Aí, a atuação dos padres jesuítas, olha, incorpora alguns aspectos culturais indígenas. Exemplo, parte da língua tupi vai ser traduzida. Parte da culinária. O beiju passa a ser incorporado como alimentação no Brasil e propagado também pelos jesuítas, mas é indígena. A forma de dormir, que é como? Os índios dormiam como, galerinha? Os índios dormiam como, meus pimpolhos? De rede, brother. Na esteira. Os jesuítas o adotam. Mas a ideia, olha, a antropofagia, o nomadismo, a poligamia e o paganismo deveriam ser destruídos. Isso era símbolo de sucesso de um aldeamento. Isso era símbolo de sucesso de uma missão religiosa. De boa? E claro, a exploração da mão de obra dos índios vai resultar em acúmulo de riquezas. Então, meu amigo Pombal, quando vai convidar os jesuítas a se retirar do país, parte desses recursos passaram à alçada do Estado português.
passaram à alçada do estado tupiniquim e do estado português. Guerras guaraníticas, as guerras na região sul do Brasil, as guerras guaraníticas. Eu vou fazer um antecedente, porque desde que ocorreu a restauração monárquica, desde que acabou a União Ibérica, desde que Portugal se emancipou de novo da Spanish, os dois países se bicavam, velho. Os dois países estavam no fatality. Não é assim? Eu coloquei, Portugal vai ter um novo aliado na Europa. Esse novo aliado vai ser a Inglaterra, porque você já viu o Tratado de Panos e Vinhos, é 1703. Mas logo depois da restauração monárquica, quando Dom João, Duque de Bragança, vai restaurar o trono para os Portugal se aproximou da Inglaterra. De boa? Foi nesse contexto que foi fundado pelos portugueses contra os espanhóis, que eram inimigos da Inglaterra também, contra os espanhóis, lá na frente de Buenos Aires, que você tem o Rio da Prata, e bem aqui está Buenos Aires, do outro lado está a colônia de Sacramento, fica olhando uma para o outro, ó, uma para o outro. Rivalidade que já o havia, né? De Portugal, de Spanish com Portugal. Os portugueses fundaram a colônia de Sacramento, hoje é Uruguai, né? Hoje é pertinho de Montevidéu, no Uruguai, mas de frente, olho a olho para Buenos Aires, na Argentina. Então, vários tratados haviam dado posse à colônia de Sacramento a Portugal. Vários tratados. Mas aí veio o Tratado de Madrid. Um grande diplomata tupiniquim brasileiro, né, que é estudioso na Europa, o Alexandre de Gusmão, vinha com a seguinte ideia: olha, vai ser dono é quem estiver ocupando. Vai ser dono é quem estiver povoando. A ideia do uti possidetis. E os portugueses já ocupavam, por exemplo, parte considerável do Vale Amazônico, o Maranhão, o Grão-Pará todinho, parte além das Minas, a região de Centro-Oeste, os portugueses já ocupavam, e essas áreas vão ser garantidas para o território português pelo Tratado de Madrid. Notadamente, nós vamos pegar Tordesilhas e vamos vergar. Nós vamos pegar Tordesilhas e vamos vergar para cá, velho. Vai aumentar o território da América Portuguesa. Vai aumentar o território do Brasil colônia em 2/3. 2/3. Fermentou o território tupiniquim. Ainda bem, né, não? E você estuda também geografia, que o Tratado de Madrid ele deu mais ou menos as configurações do que é as delimitações territoriais do Brasil atual. De boa? Tratado de Madrid. Pelo Tratado de Madrid, o Brasil deveria ceder a colônia de Sacramento, para os espanhóis e ficar com o Rio Grande do Sul e a região do Vale Amazônico. E a região do Rio Grande do Sul haviam as missões religiosas guaranis e espanholas. Tá aí o problema. Então vamos para frente, olha. Resolveram pôr termos às disputas passadas e futuras. E esqueceram-se, e não usar de todas as ações e direitos que possam pertencer-lhes virtudes do Tratado de Tordesilhas e do outrora Tratado de Utrecht. Esse mapazinho que você está vendo bem aí, olha, ele foi utilizado para poder fazer o acordo do chamado Tratado de Madrid no ano seguinte, que já foi em janeiro de 1750, né? Já com a figura do Pombal, que tem interesse em fazer a delimitação geográfica da terra portuguesa aqui, né? Da América Portuguesa. Daí, olha, fazer o tratado foi fácil. O problema foi cumprir. Por quê? Você está vendo lá na desembocadura do Rio da Prata, nessa imagem, olha, você está vendo Buenos Aires bem pequenininho e tem um pontinho vermelho, olha. Ali é Sacramento, passa a ser espanhol. Mas essa área que você está vendo circundada, onde existem missões religiosas, elas passavam agora à alçada do Estado português. Ela passaria a pertencer a Portugal. O problema é que elas eram ocupadas por padres jesuítas espanhóis. E eles não vão aceitar. Resultado, as guerras guaraníticas. Então, eu coloquei, olha, o acordo entre Portugal e Espanha. Portugal passa a ter posse sobre os 7 povos das missões, as chamadas missões jesuíticas, e Portugal vai ceder
a colônia de Sacramento à Espanha. De boa? Como Portugal agora é senhor da região do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, pelo Tratado de Madrid, os jesuítas espanhóis deveriam ceder essas terras para Portugal, atravessar o rio Uruguai e o Paraná e ir para o outro lado. Atravessar o Uruguai e o Paraná e ir para o outro lado. De boa? Os índios deveriam ser transferidos. Rapaz, vai haver resistência gigantesca. Os caras já tinham havido um histórico de vida ali, gigantesca. Resultado, fight entre índios, entre os padres jesuítas e os portugueses. Por acaso, quem comandava Portugal nesse contexto era o Pombal. Então o Pombal já era anticlerical. E agora é que ele ficou com mais raiva dos jesuítas. Ele ficou com mais raivinha dos jesuítas, porque ele interpretava que as guerras guaraníticas tinham sido acendidas. E era verdade, pelos padres jesuítas. De boa? Decide expulsar os padres jesuítas, que passam a ser persona non grata. Na verdade, os jesuítas eram uma espécie de Estado dentro do Estado. Poder muito forte, um poder econômico. Então, mais de 9.000 jesuítas, portugueses e espanhóis, foram presos e depois foram convidados a se retirar. A Dona Maria I, volta, meu amor, e diga, por favor, o que está fazendo agora? A Dona Maria mandou eles voltar. Eles retornam a Portugal, logo depois com a queda do Pombal em 1777. De boa? Então está aí o contexto das chamadas guerras guaraníticas. Passando as famosas drogas do sertão, os índios que faziam a exploração desses gêneros no interior. Vamos para a questão. Vamos para a questão agora. Vamos para a questão para fechar essa aulinha, né, galera? No Brasil, os padres, apesar de sua austeridade moral e religiosa como típicos representantes da reforma, utilizavam canções e instrumentos musicais indígenas na missa e outros rituais católicos. Permitiam que os índios convertidos participassem nus desses rituais e que também deles participassem pessoas que não haviam sido batizadas, e utilizavam em suas pregações gestos imitados dos chefes e pajés. Padre Manuel da Nóbrega. O trecho anterior apresenta algumas práticas das ordens religiosas, lá no período colonial brasileiro, que se mostraram estratégias na evangelização dos nativos. Então o trecho tem uma estratégia de evangelização dos nativos. Na medida em que tempo para você, tempo na tela para os meninos fazer. Na medida em que, galerinha, é o tempo de eu tomar meu gole de água, viu? Na medida em que beleza, vou passar, olha. Na medida em que, conectados com a ortodoxia da Igreja Romana, a Igreja Romana era dura, rígida. Então não estava conectado com o que você tinha das decisões de Roma. Roma, a língua oficial do credo é o latim. E você está vendo que os padres jesuítas, numa lábia para poder converter os índios, incorporavam parte da cultura do índio. Principalmente também parte da língua tupi. Estavam alheios à conduta dos índios? Não, eles estavam observando para poder incorporar, para poder atrair os índios. Preocupados para preservar para as próximas gerações a cultura dos nativos? Não. A cultura não seria preservada, você tem que utilizar parte dela para que os índios se convertam. E por último, aliar-se com as lideranças indígenas? Não, ele falou que adotavam aspectos parecidos dos pajés, dos líderes, mas não aliar-se com eles, até porque você viu comigo que havia uma grande resistência dos pajés à catequese. Agora, muitas vezes, como estratégia, os padres jesuítas eram maleáveis com os indígenas.
envolvendo-se no cotidiano deles para facilitar a evangelização. É o queixômetro. Facilitar a evangelização é o queixômetro, letra D de danadinha nessa questão aí, viu? D de danadinha. Passando, olha, lá do nosso livro do Sistema SEV, o capítulo é Vergaram Tordesilhas, é o capítulo 6, tá aqui, olha. Capítulo 6 aqui, olha. Vergaram Tordesilhas. Eu estou propondo para você essas 4 questões aí, de boa, claro, para você fazer com a temática principalmente dos jesuítas, porque você vai ter no capítulo do livro 2, perdão, no livro 2, você vai ter a figura do Marquês de Pombal. Bacana? Vou passar, porque na nossa próxima aula vai ser revoltas na colônia. Vamos começar com as revoltas nativistas e já dar uma pincelada sobre o que vai provocar as revoltas separatistas, que você vai ver comigo na próxima semana. De boa? Ó, já tô deixando um cheiro no core, de boa? E você sabe que daqui a pouco, de tardinha, às 6 horas, a gente tá junto e misturado, né? Para poder tirar as eventuais dúvidas que ainda ficaram na aula, para a gente tirar dúvida também sobre o material com alguma questão. Bacana? Cheiraço na caixa do oi para todos. Bacana? Show, galerinha, show! Fique em casa, viu? Com as bênçãos de Deus.